Aí, galera, questão 63 na tela para vocês. Coraçõezinhos, muito bom, adoro os coraçõezinhos. Diz o seguinte: em 1687, em sua famosa obra Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, o físico inglês Isaac Newton formulou 3 leis que constituem a base para a compreensão do comportamento dinâmico e estático dos corpos materiais, tanto na Terra como no espaço. A primeira é a lei da inércia, a segunda é a lei que relaciona a resultante relaciona a força resultante que age sobre um objeto com a aceleração que ele adquire, e a terceira é a ação e reação. Então, ó, galera, a primeira lei, o famoso princípio da inércia, né? Vamos relembrar rapidinho o que é o princípio da inércia. O corpo tende a manter seu estado de equilíbrio, seja ele equilíbrio estático ou dinâmico. Equilíbrio estático é repouso, equilíbrio dinâmico é movimento retilíneo uniforme, quando a resultante das forças que agem nesse corpo é nula. Certo? Então, ou seja, se o cara está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Se ele está em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Caso eu queira mudar isso, eu tenho que colocar uma resultante diferente de zero, ok? Beleza? Então, o princípio da inércia. Aí a segunda lei é o princípio fundamental da dinâmica. A gente chama de princípio fundamental da dinâmica. Esse é o mais conhecido do mundo, né? Todo mundo conhece essa equação. F igual a ma, né? A resultante das forças é o produto da massa pela aceleração. Essa é a segunda lei. E a terceira lei é o princípio da ação e reação. A toda ação corresponde a uma reação de mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Importante saber que ação e reação jamais estão aplicadas ao mesmo corpo, tá bom? Beleza. Ah, Meca, e se eu der um soco em mim mesmo? Pô, a ação e reação não estão no mesmo corpo? Cuidado, galera. Na física, a mão é um corpo e o rosto é outro corpo, tá bom? Não confunda com o corpo da biologia. Show de bola? Aí ele fala o seguinte: um vaso em repouso sobre uma mesa é um exemplo de... Vamos lá. Um vaso em repouso numa mesa. Então tá aqui uma mesa. Imaginar aqui um vaso. Beleza? Esse vaso está em repouso. Quais são as forças que vão atuar nesse vaso? Vamos lá. Peso. Estou imaginando uma mesa horizontal aqui, tá? Peso e a normal. Beleza. Então o cara está em repouso, tá certo? Ele quer saber se é um exemplo apenas da primeira lei, da segunda, da terceira, de qual. Está em repouso, beleza? Então ele está no estado dele de equilíbrio estático. Então ele tem a tendência de permanecer em repouso. Portanto, primeira lei, a lei da inércia, vasinho em repouso, está sendo explicada aí, tá certo? É um exemplo da primeira lei. Segunda lei, a resultante igual a m vezes a. Ora, se ele está em repouso, a aceleração vale zero, a resultante vale zero, olha lá, normal tem mesmo valor do peso, né, galera? É verdade, então também é um exemplo da segunda lei. E ação e reação, Meca? É um exemplo? É. Por quê? Ele empurra a mesa. Imagina que isso aqui é uma mesa, ou chão, sei lá, deixa eu desenhar, faz de conta que é uma mesa, né? É uma mesa, ele falou que é sobre uma mesa. Tá aqui, ó, uma mesa. Esse vaso, ele aplica uma força na mesa para baixo. Ele empurra a mesa para baixo, a mesa empurra ele para cima. Que é justamente essa normal aí, a componente normal da força de contato. Então eu teria aqui, ó, na mesa, se eu fosse representar a força na mesa, eu teria aqui uma força de mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Portanto, também é um exemplo de ação e reação. A alternativa E de elefante, galera, é um exemplo das 3 leis de Newton. Bem interessante essa questão, e era uma questão até rápida de você fazer, certo? Então, aproveite bastante esses tipos de prova quando tem questão que são só questões conceituais. Questões conceituais você resolve rapidinho para sobrar tempo para outras questões, tipo a 64, que é uma questão de cálculo.